A Agência Nacional de Vigilância Sanitária incluiu a cannabis sativa, planta popularmente conhecida como maconha, na lista de substâncias para a indústria farmacêutica brasileira. Além disso, há casos recentes no país em que a Justiça autorizou o cultivo caseiro da maconha para fins medicinais. Mas afinal de contas, a maconha está legalizada no Brasil para uso medicinal? Quem pode plantar, desenvolver e consumir produtos derivados dessa planta para tratamentos de saúde? Bom, essas e outras perguntas serão respondidas no Conexões de hoje. E para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos agora o Ricardo Mendonça, que é advogado, especialista em direito médico. Olá, Ricardo, obrigado pela presença. Olá. E também a professora Renata Mazaro, que é professora de estudos em biologia, em farmacêutica e sociobiologia, Professora Renata Mazaro, obrigada pela presença. Obrigada, eu que agradeço. Bom, para começar, para a gente entender um pouquinho a nomenclatura, né? A gente fala de cannabis sativa, maconha, existem as questões das substâncias presentes, como o canabidiol, como o THC. A senhora poderia fazer um resumo rápido do que é isso? Isso. A maconha, ela é a planta, é a cannabis sativa, que é a mais comum, mas nós temos mais duas variedades, né? Uma delas é a ruderalis. E da cannabis a gente extrai os canabinoides, que então está incluso o THC, que é o mais popular, né, mais divulgado, e agora a gente tem, dentro dessas possibilidades dos canabinoides, o canabidiol, que tem uma característica de uso terapêutico, de ensaios clínicos, bem desenvolvido nos últimos 10 anos, né, mais que 10 anos, né, mas nos últimos 10 anos ele tem alavancado uma série de pesquisas do canabidiol, que é derivado também da planta da cannabis sativa. Professora, para diferenciar, a gente sabe do uso da maconha como droga, também como psicoativo. Qual que seria a diferença dessas substâncias? Quem consome a planta para uso medicinal pode ter algum tipo de reação também? Sim, a gente tem o uso recreativo, que é o mais comum que a gente fala, que são as pessoas que utilizam, né, da maconha para a parte recreativa, em festas, né, em casa mesmo, e o uso de característica medicinal da própria maconha, por conta da presença dos canabidióis, que aí entraria o canabidiol e o THC. O THC tem características medicinais também. E aí você tem o uso medicinal. O uso medicinal, ele é indicado para várias situações. As mais comuns são as dores crônicas, principalmente da esclerose múltipla, que é uma doença que o sistema imunológico começa a combater a bainha de mielina dos neurônios e a pessoa vai tendo fraqueza, dificuldade de força muscular, uma sensibilidade, né, alterada, e aí as dores causadas por essa doença, elas são controladas bem com o THC e com o canabidiol. Então isso é uma dos usos. Outro uso especificamente do canabidiol em termos medicinal seria o uso para tratamento de epilepsias, né, que são refratárias aos anticonvulsivantes ou os antiepiléticos comumente prescritos pelos médicos. Então a gente tem também este uso. No caso do THC, né, e do uso da maconha como característica medicinal, tem também o uso para controle das náuseas e vômitos de tratamentos com quimioterapia, né, para o tratamento do câncer. Então reduz as náuseas e vômitos e controlam esse tipo de sintoma derivado do tratamento quimioterápico. E também temos a questão do aumento do apetite, que as pessoas com câncer devido à quimioterapia reduzem o apetite, e também as pessoas que têm a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, a AIDS, que determinado desenvolvimento da doença, ele também perde o apetite, e até pelo próprio coquetel de tratamento. Então utilizaria a maconha com essa finalidade medicinal, né? Ricardo, alguma coisa a acrescentar a respeito desse uso medicinal da cannabis sativa, da maconha? Foi muito completa a resposta dela. O que nós precisamos de verificar a respeito disso é que a utilização das substâncias, elas são reguladas pela Anvisa, através da Resolução 344. Inicialmente, nós tivemos essa regulamentação muito restrita, e o canabidiol ele foi reclassificado pela própria resolução para um medicamento de uso controlado. Antigamente era extremamente restrito, né? Só que com as evidências médico-científicas, essa utilização e também as comprovações de evidências de medicamentos fora do país, em outros órgãos reguladores de outros países, de eficácia e de garantia tão boa quanto os nossos órgãos reguladores,
houve a diminuição também nos trâmites e nos protocolos burocráticos para que isso fosse introduzido com uma celeridade muito maior. Isso é um grande avanço, tanto para a sociedade. O que nós precisamos de verificar agora é o amplo acesso disso, né? A acessibilidade desses medicamentos. Ricardo, o que significa essa classificação da Anvisa em relação à cannabis sativa? Agora é um medicamento natural? Queria que você explicasse para o nosso público o que significa essa reclassificação da Anvisa. Tá, a Anvisa ela é o órgão controlador de medicamentos no Brasil. De forma bem simples explicando, essa resolução, que é 344, ela nos traz quais medicamentos eles podem ser pesquisados, quais podem ser introduzidos como medicamentos. Ela possui uma série de listas, tá? Inicialmente, ele era classificado na lista F1, que essa lista era de medicamentos o quê? Extremamente controlados, tarja preta, medicamentos que para sua importação e para sua utilização, necessitava de um controle extremamente rigoroso. A partir do momento que nós tivemos as evidências medicinais, farmacológicas, de atividade desse produto, de sua efetividade, eficiência, esse produto ele foi rebaixado a uma lista C3, que é uma lista de medicamentos controlados, que podem ser comercializados e que as empresas podem estar registrando, como houve o registro de medicamentos à base de canabidiol, para uso medicinal. É importante esclarecer que essas introduções de novas tecnologias se dá através do nosso CONITEC, que é o Comitê de Introdução de Novas Tecnologias, um órgão extremamente também criterioso e que somente permitiu esse amplo acesso através de pesquisas e estudos envolvidos, como a doutora Renata, com muita base científica e muitas evidências de efetividade, de que esse medicamento realmente ele tem um efeito comprovado. Professora, tem algum medicamento já reconhecido? Agora no segundo semestre está para entrar o Sativex, que é um medicamento, isso é importante dentro da nossa resolução, os medicamentos que vão entrar no Brasil, eles vão ter que ter no máximo 25% de THC e 25% de canabidiol, que é onde as pesquisas estão mais avançadas nesse aspecto. Primeiro, inclusive, para reduzir os efeitos colaterais, né? Então, o que o Dr. Ricardo falou é a segurança e a eficácia. A gente tem que garantir para o paciente que a droga seja eficaz, então, que ela tenha o efeito desejado para que ela foi prescrita e segura, né? E eu sempre falo para os alunos, o medicamento é igual cobertor curto. Você vai controlar uma resposta, né, da patologia instalada, mas você pode gerar os efeitos colaterais. Então, você cobre a cabeça e falta para o pé. Isso para qualquer medicamento. E não vai ser diferente para um medicamento à base de THC ou canabidiol ou só canabidiol. Então, isso também que o Dr. Ricardo falou, que o acesso é muito importante porque é muito caro. Isolar canabidiol é muito caro. Trazer a droga pura para o Brasil custa muito. As famílias que estão utilizando esse tipo de tratamento, que foram liberadas, né, pela justiça, principalmente de alto custo, o governo está pagando, são custos assim, de 4 mil a 16 mil reais por mês para esse tipo de medicamento. Então, são olhares que nós temos que ter. Para trazer para o SUS, nós vamos ter que discutir um pouco também de controle de qualidade, fitoterapia em si. Então, é uma discussão mais aprofundada para a gente debater. Eu vou ter que cortar vocês e retomar no bloco que vem, porque o nosso intervalo já está chegando. E eu peço para você continuar acompanhando esse debate sobre o uso medicinal da maconha. Você pode assistir a gente tanto pela TV UFG, canal 15.1, do sinal aberto, ou no 21 da NET Goiânia. Você também assiste ao programa e toda a programação da TV UFG pelo Facebook ou então pelo YouTube. Conexões de hoje está de volta e o nosso assunto é o uso medicinal da maconha. Por isso nós recebemos Ricardo Mendonça, que é advogado especialista em direito médico, e também Renata Mazaro, professora do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás. Bom, queria falar com o senhor a respeito do plantio e da fabricação de óleos, de medicamentos em casa. Isso é liberado em alguns casos pela Justiça? Como que isso acontece? Para quais casos isso acontece?
O que nós temos observado acerca disso tudo é que a acessibilidade ao canabidiol, ele é muito oneroso, muito caro. Há famílias que necessitam do produto e não têm acesso a esse tipo de fármaco. O que nós precisamos de entender é que, para chegar à utilização dele, famílias estão plantando, cultivando essa substância essa planta de forma domiciliar, e isso, em tese, é proibido no Brasil, de acordo com a Lei 11.343, artigo 33, que estabelece a proibição de plantio, comercialização, transporte, uma série de ações positivas que são proibidas. Entretanto, essas famílias têm buscado o Poder Judiciário, seja em formas de habeas corpus preventivos, para que possam estar plantando e assim obtendo a substância do canabidiol em suas residências. Convém esclarecer que o plantio enseja um crime, em tese, e isso aí pode ser averiguado tanto em termos de Polícia Civil como Polícia Federal. A busca de um habeas corpus preventivo, ele justifica principalmente que seja o quê? Retirado esse caráter criminoso da conduta ilícita. Então, o habeas corpus preventivo, ele vai prevenir que a pessoa plante, tenha acesso a esse medicamento e que não incorra o quê? Em crime. O que nós precisamos de verificar é uma ponderação de valores entre o que seria crime e o que seria normativamente permitido pela Constituição Federal. A Constituição, um dos grandes valores, o maior valor que nós temos, a Constituição, é o direito à vida. Amparado com o mesmo direito à vida, nós temos o direito à saúde, do artigo 196. Aí nós precisamos de entender o cultivo de uma planta, ainda que constitua um crime, ele sobrepõe, e as punições desse crime, ele sobrepõe o direito à vida, o direito à saúde. Eu creio que nessa ponderação de valores, sobrepõe o direito à vida, à saúde, e os tribunais já têm emitido diversas decisões favoráveis, impedindo que isso seja considerado um crime, seja considerado antijurídico, e a punição ela é afastada nesses casos, sobrepondo a Constituição Federal. Bom, professora, é interessante falar do plantio e da produção do medicamento em casa, porque muita gente pode achar que consumir a mesma maconha que o dependente químico utiliza também tem fins medicinais, não é bem assim, né? Isso. Existem vários estudos que indicam, né, até vieses, né, de estudos, se o caráter de uso medicinal, né, tem até um trabalho de 2013 feito nos Estados Unidos, que fizeram entrevistas com os usuários, né, para fins medicinais, e o que eles observaram? Muitas vezes ele usa para fim medicinal, mas ele já está dependente porque ele está usando por uma dor crônica. Então, ele já era dependente, desenvolveu uma doença secundária que justifica continuar usando. Então, esse tipo de estudo não chegou no Brasil, mesmo nos Estados Unidos, né, ele é muito pequeno, a gente precisa verificar isso. Se você está usando, né, medicinalmente, ou se você já é dependente e está utilizando esse foco medicinal. Isso tem muito que ser elaborado ainda tanto no Brasil como no mundo em geral. Agora, voltando para a questão do plantio, o que faz uma família recorrer à justiça para plantar? Primeiro é o custo do canabidiol, que eu já comentei, é muito caro. Mas no segundo momento é você garantir a qualidade da matéria-prima. Você planta na sua casa as espécies, né? Pode ser os 3 tipos ou uma espécie que mais produzir canabidiol, e controla a qualidade e faz a extração, né? A extração geralmente ela vai ter que ser voltada para os compostos apolares, né? Mais lipossolúveis, que ele precisa atravessar a barreira hematoencefálica, porque a ação geralmente, um anticonvulsivante vai agir no cérebro. Então esse tipo de extração consegue se fazer em casa. E aí desse óleo que é extraído é então medicado. Tem muitas famílias, no Rio de Janeiro começou, né, se não me engano, em 2016, em novembro, foi a primeira liberação judicial, e a família ela tem a plantação, e são doenças assim, de convulsão não controlada, são doenças, né, degenerativas, para essa finalidade. Então a gente garante a qualidade, que esse é o grande problema em termos farmacológicos, que a indústria farmacêutica tem dificuldade. Como garantir uma matéria-prima de qualidade
qualidade e que a quantidade de compostos seja garantida, a concentração de canabidiol de lote a lote de medicamento seja garantido, né? E isso acaba coincidindo na questão da segurança e aqui no Brasil do controle. A gente não vai comprar maconha, né, no mercado negro, vamos dizer assim, para poder utilizar como finalidade medicinal. A gente tem que garantir qualidade dessa planta. A Universidade Federal, foi muito bom o viés trago pela doutora Renata, a Universidade Federal está desenvolvendo um projeto, inclusive, para auxílio e orientação do plantio domiciliar. É lá no Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro. Para desenvolvimento e orientação da forma mais correta, eficaz e que dê acessibilidade a essas famílias. Eles querem até testar o óleo que a família extrai para saber a quantidade de canabidiol e THC desses óleos, né, na condição que aquela planta está sendo cultivada. E a Farmanguinhos, também da Fiocruz, falou que entre 5 a 10 anos vai ter um medicamento no SUS, né, um fitoterápico à base de canabidiol. Então a gente tem também esse investimento dentro da Farmanguinhos. Antes da gente terminar, Ricardo, bem rapidinho, qual que é a resolução em outros países, assim, de forma geral? O uso medicinal ele é liberado em número razoável de países, em países desenvolvidos, como é que é? A liberação do uso medicinal da cannabis sativa em diversos países depende da cultura de cada nação. Nós temos países que a liberação ela é total, países que ainda não tiveram um avanço da legislação nesse sentido. O Brasil, pelas suas condições e a quantidade e o tamanho epidemiológico dele, deveria ter avançado mais, especialmente por ter evidências científicas da efetividade desses medicamentos. Então, isso varia de cultura para cultura. Temos países, a Universidade de San Diego é uma das pioneiras no desenvolvimento dessa droga para poder minorar os efeitos fitoterápicos. Então, a gente teria que ter um avanço maior a respeito disso. A gente vai para mais um intervalo e finaliza o debate de hoje a respeito do uso medicinal da maconha no próximo bloco. E durante o intervalo você pode contribuir com a gente, mandar a sua sugestão de tema para discussão. É só enviar um e-mail para jornalismo@tvufg.org.br ou então uma mensagem no WhatsApp, no 99181 1406. Conexões está de volta e o assunto de hoje é o uso medicinal da maconha. Por isso nós recebemos Ricardo Mendonça, que é advogado especialista em direito médico, e Renata Mazaro, professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Bom, Renata, queria fazer uma pergunta de um telespectador nosso. O Salvador Júnior, ele que assiste ao nosso programa, ele enviou uma pergunta, ele perguntou assim: se além da esclerose múltipla, há propriedades medicinais e efeitos negativos da maconha já identificados ou em estudo. Como a gente já falou de alguns efeitos positivos, né, no câncer, em problemas com epilepsia, eu gostaria que você falasse de efeitos negativos. Existe algum tipo de estudo buscando perceber a questão do efeito negativo, até mesmo da dependência, como a senhora falou um pouquinho antes? Aí a gente pode separar o THC do canabidiol. O THC em si, ele tem propriedades psicotrópicas. Né? O que são as propriedades psicotrópicas? Ele tem possibilidade de causar alucinações, né, delírios associados com o consumo do THC. Pessoas que já têm uma predisposição genética podem desenvolver esquizofrenia com o uso da maconha ou do THC nesses medicamentos. Então, o médico, quando prescrever os medicamentos à base de THC ou canabidiol, né, principalmente o THC, ele tem que saber do perfil, né, psiquiátrico do paciente, para ele não induzir, por exemplo, uma esquizofrenia ou né, a despertar um processo pela característica genética do paciente. Então, isso tem que ser muito bem falado e isso já tem comprovação. Existe agora um trabalho que saiu no comecinho desse ano, de 2017, fazendo todo um levantamento pela Academia, né, Americana, né, Médica Americana, do que é
são as situações que são comprovadas, eficácia e segurança do THC e do canabidiol, e os que não são comprovados. Quanto ao câncer, a questão é da dor relacionada ao câncer, mas dentro das características associadas aos estudos oncológicos, né, o benefício da maconha nos estudos oncológicos ainda tem mais dúvidas do que certezas. Quanto aos efeitos colaterais, por exemplo, então voltando ao THC, a questão psicotrópica das alucinações, né? Para o canabidiol, existe agora alguns trabalhos mostrando a alteração no uso crônico das enzimas hepáticas, mas isso suspendida a droga, a gente tem uma recuperação. E a questão principalmente associada a isso. Existem alterações em uso crônico do próprio padrão de sono, algumas, né, o THC, há trabalhos que mostram um risco da própria convulsão, então o THC em si não é indicado para pessoas com epilepsia. Já o canabidiol, ele é utilizado como antiepilético para tratar convulsão, porque as moléculas elas diferem um pouco e o canabidiol não tem essa função, ele não tem o efeito psicotrópico, mas ele tem um efeito psicoativo. O canabidiol, por exemplo, ele pode ser utilizado para tratar a ansiedade, ele tem um perfil ansiolítico, mas também é modulado com a dose, né? Dependendo do paciente, ele pode até ter um efeito ansiogênico, ou seja, ficar com um quadro ansioso, uma disforia, que também é um perfil do THC. Né? A questão do THC com memória, todo mundo discute, né? Existem trabalhos que comprovam essa perda, né, cognitiva, de memória, de discurso, mas existem outros que relacionam que isso está associado muito ao envelhecimento da pessoa, que é um usuário crônico, e também à questão educacional e cultural. Né? Quanto menos cultura, entre aspas, né, e o nível de educação, essa pessoa tende a ter uma perda mais significativa. E alguns trabalhos mostram que isso não tem correlação, é do envelhecimento da pessoa, né, e não associado ao consumo da maconha. Outros já mostram um determinado prejuízo. Então, a gente tem muita dificuldade de conclusão científica nessas situações. Por quê? Primeiro, o usuário que vai usar a maconha, ele não usa só a maconha. Né? Tem trabalhos que mostram que 80% das pessoas que usam a maconha para fins medicinais também utilizam álcool. Né? Ou tabaco, as porcentagens variam, mas o álcool realmente ele está sempre junto. Então o pesquisador ele não consegue separar o que é o efeito da maconha, do THC positivo, e qual seria um efeito do consumo do álcool associado. E isso é um agravante para nós na área científica, porque a gente tem que controlar a qualidade e controlar o acesso do usuário ou da pessoa, do paciente, a outras drogas lícitas e ilícitas para poder separar o que é o efeito de um ou de outro. Muitos resultados a gente tem em nível de laboratório, porque a gente controla, né, com os experimentos in vitro, né, em células ou em animais. Agora, quando vai para o estudo clínico, que são os pacientes, né, os seres humanos, a gente esbarra nesta situação, por mais que a gente controle. Então, tem muitos experimentos randomizados, duplos cegos, com alto, né, índice para nós de segurança e confiabilidade, que são feitos com crianças associados com convulsão. Então, isso a gente controla bem, né? E o canabidiol, que é a substância isolada. Ricardo, para a gente terminar, por que ainda existe muito preconceito quando se fala do uso da maconha medicinal? Por que essa questão ainda é polêmica? O que nós precisamos entender é que a substância ela vem primeiramente como um psicotrópico, e isso tem as suas complicações. A desmistificação dela, eu acho que isso é extremamente valioso a gente estabelecer, que ela deve ser utilizada com uma criteriosa avaliação médica, com uma indicação médica, ela não é de ser utilizada indiscriminadamente. Quem deseja ter acesso, é necessário relatório, é necessário um estudo, uma anamnese muito bem realizada, e para se ter acesso de posse desses documentos e se desejar ainda efetuar o seu plantio, precisa de todo esse prontuário de tratamento para que ele tenha acesso ao Poder Judiciário. Ele não vai apenas chegar e dizer que precisa, que necessita, não. Precisa de uma série de documentos. O que eu gosto muito de enfatizar, como hoje nós temos já medicamentos registrados à base de canabidiol, há pessoas que não possuem condições de ter acesso, de bancar o custeio desse medicamento.
Mas como se trata de medicamento registrado e a pessoa, caso tenha plano de saúde, ele pode requerer, e haja também a prescrição médica, ele pode requerer que o plano de saúde venha custear esse tratamento à base de canabidiol. Nós temos já diversos tribunais que têm concedido autorizações, decisões favoráveis, os planos de saúde se relutam, mas estão cumpridos e os tratamentos têm sido extremamente, sensivelmente positivos com o uso desses medicamentos. A gente requerer isso em face do SUS é um pouco complicado por conta das políticas públicas, mas há também casos onde o Poder Judiciário tem determinado que os entes da Federação, Estado, Município e a União custeiem a entrega dessa substância às famílias necessitadas. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer, muito obrigada a presença, Renato. Eu que agradeço. Ricardo, perdão. Eu que agradeço a oportunidade de discutir um tema tão relevante e de acesso amplo à sociedade. Obrigada, professora. Eu que agradeço pela oportunidade. Precisando, a gente está aqui para tentar esclarecer da melhor forma possível. Claro. Muito obrigada. Bom, e o Conexões está terminando por aqui. Eu espero que você continue acompanhando a TV UFG e também que acesse o nosso site e as nossas redes sociais para saber as novidades da programação. Eu te espero no nosso próximo programa. Até lá!